Que uma beleza, né? Todos eles são lindos, numa beleza, são direto lá naquele pontinho, não tem como não se emocionar, né? Gente, olha, hoje nós estamos com uma responsabilidade aqui, porque o tio Felipe não está aqui hoje. Então, essa responsabilidade cai um pouquinho para cada um dos que estão aqui hoje, viu? Nós vamos seguir. Assim, quem gostaria de fazer a nossa prece de abertura? Porque aí Posso nós já fazer começamos. Ai, obrigada. Eu vi alguém falar que faria a prece, não vi quem. sou eu, a Fernanda. Fernanda, Oh, Fernandinha, que bom! Fez falta semana passada, né? então, boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador. Esse Pai maravilhoso, vamos louvá-lo pelo seu amor, pela sua misericórdia por todos nós. Vamos louvar também o nosso querido Mestre Jesus, Mãe Maria e todos os benfeitores da Casa com o Evangelho. Vamos pedir aos nossos queridos benfeitores que nos possam apoiar neste estudo, mais uma vez, do NEP, nesta noite, nos possam intuir, trazer-nos a reflexões, a tudo o que vamos ouvir neste estudo. Possamos refletir e, sobretudo, pensar como pôr em prática para a nossa evolução espiritual e moral. É muito importante nós possamos a cada dia se esforçar para pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus, de Mãe Maria, do nosso amado Pai. E assim, com muita alegria nos nossos corações, vamos dar início a este estudo do NEP. Que assim seja. Obrigado. Obrigada, Fernandinha. Muito obrigada. Estamos aqui. E agora, quem gosta sempre de fazer a leitura da perícope toda é a Odete, né? Obrigada. Apresentação de Jesus no templo. Quando se contemplaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelos anjos, antes de ser concebido no ventre. Quando se contemplaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor. E para oferecer sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas e 2 filhotes de pombas, que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Odete. É uma perícope bem curtinha, né? Mas a gente vai aprender bastante coisinha com ela, né? E vamos recordar da semana passada que nós estudamos o primeiro versículo, o 2:21, né? Foi um estudo bem detalhado, bem denso, né? Foi muito bom, como sempre. E aí a Minda vai trazer o resumo para a gente, não vai não, Minda? Obrigado, boa noite a todos. Então vamos lá. Apresentamos a apresentação de Jesus no templo, é o 2:21, como diz a nossa querida Márcia. Quando se completaram os 8 dias para circundá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre. Tivemos a nossa querida Patrícia a explanar a aula. Então, Lucas vai-nos trazendo toda esta beleza que nos levou a este conhecimento do nascimento de Jesus. Jesus veio para todos nós.
O Honório Onofre de Abreu traz-nos no livro Luz Imperecível. Estes rituais da purificação, da circunção, vai ser no templo após o 8º dia, e após os 40 dias será a purificação da mãe. Apresentava-se o primogênito ao Senhor para esse ritual da circuncisão e também a oferta ao templo. Lucas revisitou esses templos na lei judaica, os analistas das Escrituras. Precisamos olhar para estas leis para retomar o significado delas. Depois o nosso querido Filipe também veio falar. O facto de José e Maria serem judaicos, eles estavam dentro da sua cultura, mas faziam a sua vida normal. Para nós, e desde já, é uma grande lição de vida. Tem a grande simbologia de levar o menino ao templo, Jesus. Voltou depois a nossa querida Márcia também vai falar. Falou da circuncisão. Os pais seguiram as leis e cumpriam. Quando chegava a hora de cumprir esse compromisso, ter esse compromisso. Jesus foi criado com todos os rituais. Assim como existem todas as doutrinas, também tem os seus rituais e vamos ver todo este significado espiritual. Nos lembramos de João Batista e de novo vem esta etapa e vimos que o número 7 é o número de Deus e lembrando do 8º dia já não tinha mais risco de vida e isso faz a aliança com Deus na nossa vida. Esta mudança é o nosso paradigma, retirando os excessos da matéria. O Filipe é que voltou a falar e também se lembrou da figueira seca. Tem que se retirar os ramos que secaram. Vimos Abraão e depois Jesus. Ele é a nova aliança com Deus, com a aliança no nosso coração e pela elevação do nosso espírito. Jesus vem dizer-nos: vós sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então esta aliança é a fidelidade a Deus, até na nossa vida, e o grande recomeço é agora com o outro sentido, com Jesus no coração, e só os perseverantes serão salvos, que possamos manter-nos presos à doutrina espírita. Para entrarmos no mundo de regeneração, teremos que nos purificar. Haverão falsos cristos e profetas, e nós temos que estar despertos. Vigiai e orai. Voltou a nossa querida Patrícia a falar. Ainda estamos em construção, mas já estamos a caminho. Então, esta busca é compreendendo as leis para que a aliança se faça. Também a nossa Ana Paula também nos trouxe umas palavrinhas. Jesus não veio destruir a lei, mas foi ampliando os exemplos da vida. No Sermão da Montanha, ele só falou: amai a todos como a si mesmo. É uma renovação. Antes tinha os doutores da lei, mas Jesus veio descomplicar todas estas camadas que exigiam. Voltou a nossa Patrícia. Então Jesus veio desmascarar que tantos rituais deixariam de fazer sentido. Ele veio nos ensinar a amar a Deus como todas as coisas e ao outro como a si mesmo. E não faças ao outro o que não gostarias que fizessem a ti. Voltou a nossa querida Márcia. Sendo a circuncisão um corte de uma pelezinha que estava a mais, então é a remoção de excessos. É o controle da carne sobre o espírito. Temos também no Neptune a carta de Paulo aos Gálatas. Ao escrever a carta, expôs a verdade sobre o Evangelho, mostrando a obra de Cristo. Temos no capítulo 3, 15. Nós não somos só carne, somos espírito também. Então busquemos esta comunhão com o Pai. Voltou a nossa querida Patrícia a falar. Jesus vem para que vejamos que somos espíritos imortais. Somos seres espirituais. Então precisamos cortar tudo o que é excesso. Tudo é de empréstimos. Recordamos que tudo ficará e nada do mundo podemos levar. Desapegando das criaturas, apesar de continuar a amá-las. Volta o nosso Filipe, com mais umas palavrinhas. Terminamos o ano e fechou-se um ciclo.
já ocorreu a circuncisão. Então, em cada um de nós, de que forma é que vou mostrar a minha fidelidade a Deus? Então vou ter que fazer as coisas diferentes, porque senão vamos ter os mesmos resultados. E o objetivo do estudo é a nossa transformação, para sermos pessoas melhores. O Emanuel tem um comentário em Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Não conserves imagens amargas. Esquece as amarguras, as desilusões. Recomeçar é uma bênção divina. Se quiseres, podes recomeçar. E se quiseres, podes fazer diferente. E faz uma grande diferença para a nossa vida. Voltou a nossa querida Patrícia e falou-nos da Fonte Viva, lição número 95. Vê e segue. Eu era cego e agora vejo. Cabe-nos a nós tomar esta decisão. Maria e José cumpriram a lei do Pai. A consagração do Senhor veio. Esse novo Abraão. Jesus veio para que todas as profecias fossem cumpridas. Maria sabia o que vinha a viver e aceitou. E nós podemos pôr em prática tudo o que Jesus nos vem ensinar. Que possamos fazer este planejamento para atingirmos esta aprendizagem. A nossa querida Patrícia voltou a falar. No Nepshirts fala sobre o batismo da metanoia, isto é, a mudança do nosso pensamento, que possamos renunciar a muitas coisas e fazer a mudança na nossa vida. Vamos fazendo a razão do coração. A minha gratidão a todos que nos trazem estas reflexões para as nossas vidas, para que possamos despertar. Bem-ajam a todos que tornam estes ensinamentos possíveis. O amor cura tudo. Então, muito gratas de coração. Beijinhos para todos. Obrigada. Poxa, beijinhos, beijinhos. Obrigada. Olha, hoje nós vamos fazer o versículo 22, né? E é: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor. Bom, essa perícope, ela é curtinha, né? Nós vimos aqui. Ela é bem curtinha, ela tem 4 versículos. E esses versículos, eles estão focados, a narrativa que o evangelista Lucas nos traz, é todo voltado às práticas, né, religiosas, aos rituais judaicos na época. Nós vimos lá, quando estudamos o nascimento de João Batista, também o momento da circuncisão de João Batista e a escolha do nome, tudo aquilo. Então, ele está repetindo isso, agora de uma forma bem mais sucinta, né? Repetiu na semana passada, completaram os 8 dias, houve a circuncisão, deram o nome de acordo com a indicação do anjo, né? E pronto. E agora ele passa para outra parte desse ritual, desse cerimonial, dessas cerimônias que haviam de ser cumpridas pelas famílias ao nascimento de um filho. Então, o segundo ele se refere: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor. Então, nesse versículo 22, né, houve um movimento, eles saíram de Belém para Jerusalém. Porque o versículo anterior, o evangelista Lucas, ele não indica que eles precisaram sair de onde eles estavam para a circuncisão. Ele não diz se eles foram para outro lugar. Então, deduz-se que eles poderiam estar em Belém. Aqui não. Aí nós vamos entender que dias são esses, o que é essa purificação, o que é essa apresentação ao templo,
como eles se processavam. Então, para que a gente possa conhecer um pouco do que acontecia naquela época, para que depois nós possamos extrair, né, o contexto mais espiritual desse versículo. Mas vamos entender essas práticas. E nós estamos vendo aqui, tem sido dito desde que Maria e José saíram de Nazaré e foram para Belém, como eles têm uma vida civil, não uma vida religiosa, mas uma vida civil e religiosa, não somente uma, somente a outra, mas ambas de acordo com as leis. Então, a vida civil de acordo com o que era exigido dos cidadãos daquela região, né, que estava sob domínio romano. Então, eles cumpriam com esses atos civis. E no âmbito religioso, eles também cumpriam. Então, quando nós avançarmos no estudo desse evangelho e de outros, né, ou formos ler em outros livros, a gente precisa ter em mente o quê? Que Jesus foi criado, nasceu dentro desses costumes. Ele era um judeu. Ele foi criado. Então, ele sempre disse: Eu não vim romper a lei, derrubar a lei, vim dar-lhe cumprimento. Então, os pais dele também cumpriam esses procedimentos. Então, nós vamos entender aqui o que seria. Então, nós podemos trabalhar isso aqui. Vai ser difícil dividir, mas nós podemos começar pela purificação, porque ele aqui, o evangelista coloca, quando completaram os dias para a purificação deles. Mas ele não diz quem são esses eles, né? E nós vamos entender pelos estudiosos, no, que nós consultamos, né, que está à nossa disposição no NEP Search, que a esse ele se referia especificamente à purificação da mãe de Maria. Por quê? A mãe, após o parto, ela era considerada impura para frequentar esses cerimoniais. Essas cerimônias, ela não podia tocar em nada que fosse consagrado a Deus. Então, ela não podia, era considerada impura. No nascimento de menino, que é o caso, por 40 dias. É o que aqui a gente entendia como resguardo depois do parto, né? Era aquele período. Então, durante esses 40 dias do nascimento de um menino, ela não poderia frequentar o templo, não estar em nenhum ambiente sagrado, nem tocar. Ela poderia ter a sua vida diária doméstica, fazer as suas funções. Ela não poderia estar envolvida em nenhum ritual consagrado a Deus. E haveria também a consagração, que ele fala na segunda parte, né? Apresentar Jesus ao Senhor. E aí nós vamos entender o que é esse procedimento. Por que que eles faziam esse procedimento, né? Qual é o sentido para eles? E depois nós vamos ver, como sempre fazemos, qual é o sentido da purificação para nós e dessa consagração, né? Essa consagração, vamos dizer assim, íntima de cada um de nós ao Senhor. O que que nós entendemos? Aí haverá espaço, né, para todo mundo colocar. Eu pedi à Patrícia, é, que eu não consigo publicar aqui, só a Super Patrícia aí, se ela poderia colocar para nós a imagem do NetSearch, que tem o templo, Patrícia, tá? Tem lá na perícope, no versículo 22, aparece essa Tá. Eu, imagem, eu estava né? lutando aqui com o computador,
a internet. Vamos ver se ela consegue compartilhar conosco. Então, vamos Vai. entender um pouquinho o que diz a nota lá na Bíblia de Jerusalém. Tem uma nota, a gente vai pegar no NetSearch e vamos estudar aqui juntinho. A Patrícia já está publicando, compartilhando aí. Acho que essas notas de rodapé, Patrícia, estão lá no início, logo no Vou ver NetSearch. aqui. Tá? Assim que aparecer aí na tela, a gente vai um por um, que é para a gente entender bem Não o que. apareceu ainda na tela? Não, tá? Diz que você iniciou o compartilhamento da tela, Hum, mas a minha não apareceu nada. Apareceu para alguém, Apareceu gente? para alguém? Não. Não. Tô falando que essa internet não tá querendo colaborar. Calma. Senão eu leio aqui, para a gente entender bem o que era esse. Que a Bíblia de Jerusalém, ela é Peraí, muito deixa eu rica nas notas de rodapé, né? Então, por isso que nós colocamos essa aqui, que é a que explica melhor para a gente poder entender, né? a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Aqui. É, mas não está Mas não compartilhando, apareceu. não apareceu nada na tela. Eu vou tirar e vou pôr de novo. Vamos ver. Tá, Se você quiser ir lendo, eu vou. então eu vou lendo. Olha só, o que diz a nota de rodapé lá da Bíblia de Jerusalém de 2002? Diz assim: a purificação era imposta só à mãe. Então, só Maria passaria por esse ritual de purificação. Não era para Jesus, não era para José. Maria. Mas a criança, que é o menino Jesus, devia ser resgatada. Por quê? Porque eles entendiam que a criança, quando nascia, trazia com si o pecado original, o pecado dos pais. Então, por isso, ela precisava ser resgatada, tá? Tirá-la desse pecado. A gente entende que Jesus não tinha, ó, tá aqui, ó, Uhum. essa notinha aqui, notas de rodapé da Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Tá? Aí ele diz assim: a purificação era imposta só à mãe, mas a criança devia ser resgatada. Esse LC quer dizer Lucas nota cuidadosamente que os pais de Jesus, como os de João, cumpriam todas as prescrições da lei. Nós já comentamos isso aqui, sempre ressaltamos. A apresentação da criança no santuário não era prescrita, mas era possível. Quer dizer, não era uma obrigação toda criança que nascia ser conduzida ao templo, mas era possível. E devia parecer conveniente às pessoas piedosas. Lucas centraliza a narrativa do primeiro ato cultual de Jesus na Cidade Santa, que foi essa apresentação dele ao Senhor, a qual dá grande importância como lugar do acontecimento pascal e ponto de partida da missão cristã. Então, ele destaca esse acontecimento. E aí, o que se diz, né, desse processo? Se a gente descer mais um pouquinho, gente, está tudo bem até aqui? Estamos entendendo? Que é para a gente entender bem do que se trata isso. Se nós formos lá, lá nos comentários bíblicos, Patrícia, Pera, é o de Matthew Henry. Depois disso, aí tem os comentários bíblicos, não tem? vou voltar. Vamos. Porque aqui ele entrou na Ele não intermediária. entrou Não, vamos aqui no na, Mestre. na Aqui. perigo. Você não gerou, hein? Abre aí. Isso. Aí lá no mais para baixo, onde ele fala, aqui, no 21, 24, esse aí. Aí ele explica aí, olha, as famílias judias costumavam levar a cabo cerimônias logo do nascimento. Nós vimos o quê? Qual era a primeira? Cada menino lhe circuncidava. Aos 8 dias ele punha o nome.
É no oitavo dia do nascimento. Nós vimos isso quando estudamos lá o nascimento de João Batista e estamos vendo agora. Então, nós estamos entendendo que era algo importante. Até como a Patrícia trouxe aqui semana passada, que até no sábado isso poderia acontecer. Tal a relevância desse ato para os costumes, né, religiosos dos judeus. A circuncisão, o que que ela simbolizava? Nós vimos isso semana passada. A separação, para eles, esse ritual, dos judeus e dos gentios. Né? Aí ele falou dos gentios. Quem não é judeu não faz isso. Quem é judeu vai agir assim. E sua relação especial com Deus, ou seja, a aliança de Deus com Abraão, lá atrás, vem desde aquela época. Isso, né? Aí ele vai falar sobre essa redenção do primogênito, que é essa apresentação que nós vamos ver de Jesus ao templo, tá? Que nós vamos ver a purificação de Maria e o outro é a apresentação de Jesus. Então ele está falando dessa redenção aqui. O que que é isso? Aí ele diz: o filho primogênito que se apresentava um mês depois do seu nascimento. E faz as referências onde a gente vai encontrar essa orientação. Então, tinha 40 dias, né, passado no nascimento de Jesus, então Maria e José o levaram ao templo para essa apresentação, para que ela fosse purificada e ele apresentado. E o que que incluía essa cerimônia? A cerimônia incluía voltar a comprar, ou seja, redimir o menino de Deus mediante uma oferenda. Era feita uma oferenda, por quê? Porque eles entendiam que o menino, quando nascia, pertencia a Deus. Então, essa oferenda ao templo era para dizer: olha, nós estamos resgatando essa criança, vamos cuidar dela, vamos criá-la dentro dos preceitos, né, religiosos, dentro dos costumes, e vamos ser responsáveis por ela. Então, tinha essa oferenda. Além disso, os pais tinham em mente que o menino pertencia a Deus, quem é o único que tem poder para dar vida. Então, eles entendiam isso e resgatavam o menino. E a purificação da mãe? 40 dias depois do nascimento de um filho e 80 dias depois do nascimento de uma filha. A mãe permanecia impura cerimonialmente e não podia entrar em templo, nem tocar em nada. Afinal desse tempo de separação, os pais foram e levaram, ele bota aqui, traziam um cordeiro para oferecê-lo e uma pomba em oferenda pelo pecado. Ou seja, para que eles ficassem livres daquele pecado que eles traziam, né, lá de trás. Então, eles levavam um cordeiro, nós vamos ver isso no versículo mais adiante, os detalhes dessas oferendas, e uma pomba. O sacerdote podia sacrificar estes animais e declarar a sua pureza. Se um cordeiro era caro, os pais podiam trazer uma segunda pomba em seu lugar. Isto é o que Maria e José fizeram. Nós vamos ver isso no próximo versículo, então não vamos avançar. Nós estamos aqui aproveitando para a gente entender por que que eles levaram duas pombas. Porque eles não tinham recursos para levar um cordeiro. Então, em vez de levar um cordeiro e uma pomba, eles levaram duas pombas. E nós vamos ver isso semana que vem. Jesus era o Filho de Deus e sua família levou a cabo estas cerimônias de acordo com as leis de Deus. Não, aí não nasceu sobre a lei, tá. Então já deu para a gente entender o que que é esse ritual de purificação e o que é o ritual da apresentação de Jesus lá ao templo, que não era obrigatório ele fazer, né, ir lá e se apresentar, mas os pais decidiram cumprir.
Isso. Agora vamos ver, Patrícia, se a gente consegue ver o ponto que tem a imagem do templo. Deve Eu ter acho que muita as coisa. imagens ficam lá para cima, não ficam? Desculpa. Não, Aí tem aí as imagens. Mapas. Não, aí não aparece. local, Peraí. templo. É. Eu acho que não tem foto do Não, templo. Tem só foto de mas no Jerusalém meu aqui. abre uma foto do templo. Aí Aonde? a No foto de outro. Jerusalém. Aqui nós vamos ver o templo. Mas tem uma foto do templo, Patrícia, não está lá em cima? Porque tem uma foto do templo. O seu está abrindo diferente do meu. Ah, porque você não gerou a enciclopédia, né? Vamos lá embaixo, Ah, desce um então, onde pouquinho, está a enciclopédia que e eu a não estou gente vê a achando? enciclopédia aqui, ó, onde gera. Eu acho que é mais acima a enciclopédia. Estou indo muito Ah, rápido, gente. mapas históricos, tem mais em cima, Apêndices. mais para cima, eu acho que tem, eu vi o cliquinho lá da enciclopédia. Tá difícil de Antes achar dos esse link. comentários, É, antes então, dos comentários. comentários, locais, É, mais para cima. Bem, tá viu? antes das Locais, referências. antes, aí ver, não, Para mas mim não está aparecendo gerar não está enciclopédia. vendo. Eu vou ter. Será que é por causa do navegador? Tem alguma Não, é restrição? porque eu acho que você não gerou enciclopédia. Mas não A enci- aparece gerar enciclopédia para mim mais. Isso que eu estou achando Mas você estranho. tem que ir, sabe onde? Você tem Hum. que, eu vou te dizer onde é que você vai para gerar enciclopédia. Peraí. É aqui na Bíblia Interlinear. Você vai lá Ah, na Bíblia então. Interlinear. Eu cheguei na Bíblia Interlinear aqui, peraí. Não, tem que sair daí. Não é aqui no texto. Tem uma outra aba no Net Search. Bíblia Interlinear, aqui. Aí você põe Lucas, aí, ó, Já passei, Lucas. para cima. Lucas 2:22. Ah, mas eles mudaram porque tinha o link para gerar a E depois enciclopédia. pesquisar. Aí você desce um pouquinho, que vai aparecer ali no final, Aqui as notas de notinhas, rodapé, aí rodapé. depois aparece gerar enciclopédia. Vai aparecer os Strongs, Ah, tá, tá embaixo do. depois dos Strongs. Aí aparece Ah, aqui, ó, então, gerar isso aparecia enciclopédia. lá. Isso já Aí, aparecia lá na gente, outra. desculpa, viu? Mas isso aqui é Não, ao é que eles vão vivo e a cores. mudando e a gente fica procurando. Vocês estão gostando dessa visita no NetSearch ou está ficando chato para vocês? É bom É, para a é. gente. Ó, Aí eu já não aparece as estava notas. achando mais, porque eles tiraram, tinha lá no outro, na pesquisa da Bíblia. Eles mexeram, tem bastante Eles mexeram. atualização, tá? Vem os mapas, o nascimento de. Mapas, vamos Vai ver. para baixo, vamos para baixo. Ah, agora sim, Aí gente. aparecer essa imagem, aí o templo. Aí vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, a imagem do É. templo. Aqui, Patrícia, pode descer um pouquinho para aparecer esses números. Aqui está o Ah, tá. templo como era. Esse templo, ele foi reconstruído por Herodes, o Grande. Ele construiu esse templo já querendo assim ficar numa nice com os judeus, né? É. Então, aqui está o templo. Desce um pouquinho, acima tem uma imagem numerada. Não, no outro sentido. Aqui. E tem um número, se a gente puder descer. Então, ele vai indicar, olha, aqui é o templo, né? Então, ele vai indicar quem podia ir a que área era essa. Então, nós vamos ver que o número 1 é o santo, o santuário, lugar santo, lugar santíssimo, ou santo dos santos. Foi aqui que Zacarias entrou, lembra? E teve a visita do anjo. Estão lembrando? Estão lembrando disso daí? Foi aqui. Por quê? Porque ele levava a oferenda lá dentro, o incenso. Então foi ali. O número 2, que é esse outro, estão localizando dois, está dando para ver? Era o pátio onde Tudo. ficavam os sacerdotes. Então, os sacerdotes se reuniam aí, e o sacerdote que era escolhido, né, que tinha sido sorteado para entrar, que, vamos lembrar de Zacarias, ele entrava nessa parte sozinho, os outros ficavam ali.
O número 3, a Patrícia vai mostrar, o lavatório, porque eles tinham que fazer essa limpeza para estarem puros para ingressar ali naquela parte. O 4 era o altar, e o 5, que é próximo, é o lugar dos sacrifícios. Ou seja, se levasse um cordeiro, levasse uma pomba, era ali naquele altar que o animal era sacrificado. Aí era feita a entrega dele a Deus. Tá? O 6 é um pátio de Israel. Aí ele coloca a 7 uma porta de Nicanor, que era a porta que dava acesso a essa área mais restrita do templo. Né? E o 8, depósito de óleo, por quê? Porque o óleo era importante, né, para a unção, para a limpeza, para os rituais, estava ali o óleo. O 9, nós vamos ver que era o pátio das mulheres. As mulheres não passavam daqui. Lembra quando o Zacarias falava que o pessoal ficou do lado de fora orando? Aqui, as mulheres não passavam daqui. Então, nem aqui, durante aqueles 40 dias, Maria podia entrar. Entendeu? Ela não podia entrar. Então, as mulheres ficavam aqui. Aí ele coloca essa porta formosa, que eu acho que era a porta, né, que dava o ingresso a esse pátio maior, né? Então, essa parte aqui do pátio das mulheres, a parte em que as mulheres, só era permitido que as mulheres ficassem nessa parte, aqui. Então, aqui está uma visão indicando as partes, e aqui está a visão maior. Então, eles foram lá, provavelmente a cerimônia, a oferenda, José deve ter, Lucas não entra em detalhes, deve ter ingressado com o filho nessa parte mais reservada. Maria deve ter ficado ali, o ritual de purificação dela, ele não dá detalhes de onde teria ocorrido, mas a impressão que dá para a gente é que ela não teria acesso a essa parte mais restrita. Pelo Aí, tempo, né, Márcia? Um é, era o 30 dias, o outro depois só 40, aí já dá essa diferença de que ela não poderia porque estar olha só, entrando junto. eles contam os 33 dias após os 8, Isso. entendeu? Por isso que a soma tem os 7 lá, o oitavo dali para frente, 33. Então daria os 40 dias. E após esse período é que ela ia para fazer esse ritual de purificação. Então eles colocam bem essa cerimônia, né? Que era uma impureza cerimonial. Por quê? Porque seria os pais terem transmitido, os pais pecadores terem transmitido o pecado para o filho. Né? Então, tinha esse ritual de purificação. A gente sabe, e também aqui no NEPSearch, diz que essa consagração de Jesus no templo, a Deus, também remete à saída deles do Egito, quando, pela teimosia, né, pela relutância do faraó lá, querer permitir que eles partissem, que os judeus saíssem, deixassem o Egito, os primogênitos egípcios Uhum. morreram, né? Então, eles entendem, eles agradecem, fazem essa consagração, agradecendo a vida do seu primogênito. Então, também Porque é só o primogênito que é apresentado ao Senhor, né? Mas exatamente, nenhum filho. apresenta ao Senhor, Né? né, como dizendo, olha, pertence a você, nós seremos Sim. responsáveis, mas o filho pertence a Deus, né? Tá claro até aqui, gente? Está muito chato? Me ajudem aí, viu? Por quê? Por que que a gente está fazendo essa parte? Porque é o que ele fala ali, é o que ele está nos trazendo. E ele está nos trazendo esses costumes, não é à toa. É porque mais à frente, com a pregação de Jesus, ele vai citar, ele vai fazer referência a certos rituais. Nós vamos entender
a posição em que Jesus, quando ia ao templo, onde ele ficava, né? Como que ele se comportava, a quem ele tinha acesso. Então, isso nós vamos entender, nós vamos nos lembrar quando nós avançarmos em estudo, né? O que que, onde aconteceu, vamos poder ter uma visão melhor de onde ele se situava no tempo, né? E onde, por exemplo, as mulheres não passavam dessa parte aqui, do 9. É um pátio grande, Como entrada, mas elas não passavam daí, né? Elas não tinham acesso às áreas, vamos dizer assim, mais íntimas do templo, né? E aí, nós vamos. Tem uma anotação também, porque nós estamos falando, juntando o versículo da semana passada com o versículo dessa semana, nós estamos falando de 3 cerimônias. Uma é a circuncisão, né? Que vem a circuncisão e o nome. A outra é a purificação. E a outra é a consagração, a apresentação de Jesus ao templo. Então, nós estamos falando de 3 cerimônias já. Olha o quanto que a gente já aprendeu aqui. Aí nós vamos. Sempre que uma criança nascia, o pecado de Adão estava sendo transmitido de uma geração para outra. Esse pecado original lá que eles estão comentando, né? Eles estão buscando se purificar desse pecado, tá? Por isso o sacrifício. Aí, Patrícia, olha só, no dicionário, não sei se você vê aí o dicionário, que tem aí no NEP, lá naquele mesmo, Uhum. é, no dicionário, lá na enciclopédia, tem dicionário. Você está na enciclopédia? Aí, na enciclopédia, a gente desce mais um pouquinho, tem o dicionário. Eu acho que tem o dicionário depois dos comentários, né? Depois das referências. E aí nós vamos entender, tem vários significados para purificação, e aí nós vamos começar, entendido o que significavam essas cerimônias para eles, para os judeus, nós vamos. Olha, tem o dicionário aqui. Então vamos lá, Patrícia, em purificar, purificar. Mais embaixo. Ó, purificação. Tem aí. O que quer dizer purificação? Né? Aí tem aí, olha. Cerimônia para tornar puro ou limpo um objeto, um lugar ou uma pessoa, a fim de poderem ser usados ou tomar parte no culto de adoração a Deus. Era o que limitava Maria. Ela não podia tocar nem fazer parte de nenhum desses rituais. Então, ela precisava passar por esse ritual de purificação. Aí, nós vamos ver a diferença que existe no sentido cristão, que é a segunda notinha aí que diz: no sentido cristão, a purificação é o ato e o processo de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo. Olha o sentido cristão. Ela é realizada por meio da nossa fé no poder, aí ele já coloca aqui, pela morte de Cristo em nosso lugar, isso já tem uma visão diferente do que a doutrina espírita nos coloca, né? Mas é que ele diz, a primeira parte, no sentido cristão, a purificação é o ato e o processo de viver uma vida moralmente limpa, de obediência a Deus e de amor ao próximo, que foi o quê? A mensagem que Jesus nos trouxe, de amor. Então, ele continua falando aqui dos rituais, tá? E essa purificação, quando a gente lembra lá da parábola do bom samaritano, muitos entendem, sempre é dito que o sacerdote, né,
Ele não tocou porque ele ia prestar um serviço, né, ao templo, e ele não poderia tocar em nada impuro, porque ele já tinha feito um ritual de purificação. Mas aí Jesus coloca de outra forma, que essa purificação é o ato de viver dignamente, moralmente limpo e de amor ao próximo, né? Acima da purificação física, né? O que ele vem colocar. É lógico que para os judeus também tinha um significado espiritual, né? E tinha esse significado, mas ele coloca ali no mundo cristão. E é sobre isso que nós poderíamos dividir esse versículo 22. Eu já estou falando muito aqui, viu? Já tem acho que Eu, meia eu hora que eu não estou estou nem falando. achando aqui onde que levanta a mão, porque eu estou compartilhando a tela, eu não sei onde está o negocinho de levantar a mão. Patrícia. Então, nós vamos trabalhar duas partes, né? Essa Ai, purificação e essa consagração. O que nós poderíamos entender e trazer para nossos dias o significado de nos então, purificar, de nos consagrarmos, de nos apresentarmos, como que nós nos trabalhamos. Vamos fazer por parte. Primeiro a purificação, depois a sim, apresentação. eu tinha Tá bom visto, assim? O que tá vocês acham? bom assim, Tá tava bom? difícil de dividir esse versículo. Eu Né? pensei duas coisas aqui agora. Primeiro que eu tinha visto um trechinho aqui de um texto Hum, do As Chaves do Reino. Quer que pode tirar da tela já? pode. Tá. Só não fecha, Patrícia, se a gente precisar, você Não, vai bota outro. ficar aberto, aí qualquer coisa a gente volta. Tá bom, qualquer coisa você é bom. Aqui do que é do seu Honório, mas seu Honório desencarnado, né, pela psicografia do Hum, Wagner Paixão, que ele tem um capítulo que ele fala de primogênitos, né, e filhos unigênitos. E ele coloca aqui essa primogenitura como um padrão a ser alcançado por nós. Então, ela está vinculada a esse processo de purificação. Nós precisamos nos purificar para alcançar a nossa primogenitura como filhos de Deus, né? Como seres puros, como plenitude moral, né? Que ele fala que a primogenitura expressa no plano do progresso humano aqueles padrões até então desconhecidos que enfecham possibilidades maiores, marcando um passo substancioso nos terrenos da evolução. Então, é um convite, né? Um convite para nós fazermos a caminhada da nossa purificação. Aí a gente já sabe que ela acontece, né? Até está marcada bem no versículo anterior, pelos nossos processos reencarnatórios, por essa misericórdia da justiça divina que nos dá todas essas oportunidades de fazer a caminhada aí no nosso tempo, no tempo de cada um, para alcançar cada um a sua primogenitura no seu tempo, né? Então ele diz, o Adão, como figura emblemática no estudo da criação terrena, é o primeiro homem, dentro de uma síntese que noticia a conquista do departamento mental humano quando o organismo se apresenta após longo e laborioso processo de aperfeiçoamento, à altura do tentame, que seria a humanização. É em símbolo o primogênito, no contexto da humanidade, embora expresse uma raça que alavancará o crescimento humano. Então, Adão é o princípio, né? É o princípio da nossa primeira conexão ali com a primeira possibilidade que Deus deu aí a essa nova, não nova raça, né, mas essa nova vinda, né, dos espíritos para esse planeta, nesse novo momento, nessa nova oportunidade da sua redenção, dessa sua caminhada. E aí a gente vê que Jesus vem como um novo Adão, né? Um novo paradigma para que a gente saia, né, só da materialidade, que a gente, né, acabou se fixando demais e vá buscar a nossa transcendência, a nossa essência de amor.
Aí ele diz: quando analisamos a primogenitura de Jesus Cristo, encontraremos um salto no plano da evolução intelecto-moral da humanidade, né? Até Jesus, nós chegamos a um ponto. Jesus vem dar esse novo, essas novas bases para nós, né? Renovar esse cenário e descortinar a verdade para nós. E aí ele diz: e quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, que está em Hebreus 1:6, é uma citação que ele coloca. Após todos os labores de formação de povos e culturas, com notas decisivas das revelações trazidas para a formação de uma mentalidade moral entre os povos, com destaque para a revelação da justiça com Moisés e os profetas, o Cristo, que é a missão de Jesus entre os homens, instaura na denominada primeira vinda, o que ficou codificado pelo próprio Mestre. Não cuideis que vim para trazer paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada. Ele veio nos mostrar esse novo limiar, né? O que era verdadeiramente que importava. Por isso ele não vem destruir a lei. Ele vem dar o novo, não o novo entendimento, ele vem aprofundar e ampliar o entendimento, né? Ele vem fazer algumas correções de rota, sim, porque como a gente viu e a Márcia reforçou já hoje, nós nos apegamos demasiadamente às leis de Moisés, principalmente, né? E ficamos até na lei de Italião, que era antes de Moisés, e toda a ritualidade para não fazer a nossa entrega, a nossa apresentação ao Senhor verdadeira, que é cumprir as suas leis e não as leis do mundo somente. Nós temos que sim cumprir as leis do mundo, mas de acordo com as leis de Deus, como toda essa espiritualidade que vem acompanhando Jesus nos presenteou com seus exemplos, né? Estando no mundo, mas sem ser do mundo. Então, a primogenitura, né, divina, estamos no alcance, estamos no caminho de alcançar diante da nossa purificação, né? Quanto mais a gente vai alcançando esses novos patamares, mudando a nossa mentalidade, fazendo a nossa metanoia, né, Minda? E fazendo a nossa transformação dos sentimentos, aí sim a gente vai alcançar os novos resultados que o Felipe falou, né? Os novos ciclos, para a gente poder assumir a nossa primogenitura, assumir que somos filhos de Deus e não tem nem como não pensar nos bem-aventurados de puros de coração, né? Que são os únicos que verão a Deus. Então a gente precisa dessa pureza de coração. Lembra lá no livro dos Espíritos que fala que nos falta um sentido ainda para perceber Deus completamente? Será que nos falta ou será que nós ainda o temos muito congestionado? Que eu escutei essa palavra essa semana, achei muito boa, que nós estamos congestionados pelo mundo. Ou a gente está congestionado pela matéria, né? Está aí com tantas coisas e não consegue fazer a conexão. O sentido já está em nós. Nós temos tudo. Lembra, nós nascemos simples. Simples no sentido de que temos tudo. Temos tudo em nós. Precisamos desenvolver, precisamos nos expandir, né? Que as nossas potências entrem em ação. Então já temos tudo em nós, mas precisamos acessar, tirando os excessos, circuncidando todos os dias um pouquinho. E aí vamos nesse caminho. Vamos chegar, gente. Estamos aqui, firme e fortes. Obrigada, Patrícia, muito bom isso, porque é difícil a gente separar a purificação da apresentação, porque vamos traduzindo aqui, como a Patrícia trouxe, dentro da doutrina espírita, que nós estamos estudando sob a ótica da doutrina espírita. Nós estamos
somos seres, filhos de Deus em crescimento. É um processo evolutivo. Então, nós vamos avançando e nós vamos ampliando essa comunhão com Deus. E para que essa comunhão, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, é a comunhão de pensamento. É a comunhão do pensamento de Jesus com Deus. Os espíritos crísticos, eles têm essa comunhão. Eles alcançaram, conquistaram isso. E é nesse caminho que nós nos encontramos. Então, quando a Patrícia diz assim, Jesus veio com esse novo paradigma de colocar, olha, nós, humanidade, podemos avançar e ser como ele se apresentava. Por quê? Por isso que a doutrina do Espírito coloca como modelo e guia. Porque além dele se apresentar como modelo, ele se veio para nos guiar nesse caminho. Quer dizer, o melhor caminho para chegar aqui é esse. É o caminho do amor, né? É o caminho do entendimento, é o caminho de servir. Tudo isso ele veio. Então, ele mostrou o caminho para que nós chegássemos onde ele está, como ele é, como ele se apresentou para nós ali. Então, ele disse, olha, podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Então, ele nos mostrou uma vida sem limites, não é sem limites, sem limitações. As limitações que nós temos hoje, nós podemos reduzi-las muito, né? Então é isso. É sobre isso. Alguém quer falar? Está todo mundo muito quietinho. Eu estou ficando assim preocupada se está muito chatinho isso aqui hoje. Bom, então eu vou. Como a gente sempre gosta, né? Quem nos traduz muita coisa do Evangelho é o nosso querido Emmanuel, né? Então, Emmanuel sempre coloca algumas palavrinhas ali que facilita para a gente ver, opa, então é isso que ele está falando. Então, sobre essa purificação, eu peguei a mensagem que está no Vinha de Luz, quem quiser pegar, tiver aí à mão, 149, escamas, tá? Mas aí nós vamos ler só 2 versículos. Ele faz referência às escamas que caíram dos olhos de Saulo na época, né? Que caíram dos olhos dele depois do encontro dele com Jesus, quando ele já tinha entrado em Damasco, já tinha sido atendido por Ananias e tudo. E aí cai. Então ele diz assim, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Tá? Então, lá no parágrafo 7º, ele diz assim, quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. Então, ele purificou os pés por quê? Porque os pés significam a nossa conexão, né? O pé está em contato ali com o chão, com o planeta, né? As mãos servem, obra. Com os pés ele caminha, ele alcança os lugares, com as mãos ele atende, ele toca, né? Mas ele coloca o quê? A mente e o coração. O coração que nós já vimos que simboliza esse centro da vida, do espírito. Aí ele continua e diz assim, trata-se de uma pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Paulo encontrou Ananias. E só depois desse contato com Ananias que ele pôde ver, né? Então, nós também encontramos os Ananias da fraternidade. Olha quantos nós temos aqui nesse grupo aqui, que nos mostram, né?
visões, interpretações, sentimentos, experiências. São os nossos Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos. Então, Ananias curou, tratou de Saulo para que ele pudesse retomar a visão, a fim de que, vendo claramente, o que nós vamos fazer? Retifiques a vida por ti mesmo. Ou seja, nós vamos encontrar sempre os Ananias que vão nos auxiliar, limpando, permitindo, mostrando algo para a gente, como Jesus veio e mostrou que nós poderíamos ser mais, alcançar mais, ter mais contato com Deus, estar em comunhão com Deus. E ele olha, mas o processo, né, depois de limpar os olhos, de ver o processo de nos purificarmos e nos apresentarmos a Deus com o coração, nos purificarmos no sentido de dizer, olha, eu quero alcançar, eu vou me mover para isso. É a reforma íntima, né? Traduzindo. É por nós. Agora eu quero ouvir alguém. Deu para entender? É. Vamos ver. Deu. Entender Ah, Mary, fala aí, isso. é, essa pureza, né? Essa pureza, a gente trabalhar o nosso coração. Acho que Jesus o tempo todo falou isso para a gente, nos seus ensinamentos, o tempo todo trazendo que o reino é dentro de nós, é no nosso coração. E aí, essa pureza é eu trabalhar o meu íntimo interior para que eu possa me tornar um dia puro, né? Ser puro. E aí, também, a gente aqui na Terra, a gente tem os nossos rituais também, né? Religiosos. A gente não deixa de ter. Mesmo sendo espírita, a gente tem ainda aquela forma de se apresentar a Deus, né? A Jesus, através da oração, através do compromisso que a gente assume, também é uma forma. Então, quando eu me tornei espírita, eu fiz isso, né? Eu fui na igreja, eu era católica, mas o catolicismo não me respondia às minhas questões. Mas eu era católica, né? Minha família era católica e eu disse, eu tenho que ter. A minha avó dizia que eu tinha que ter Deus no coração. Então, eu ia para o catolicismo. E aí eu fui no centro espírita conhecer, né? Eu já estava entrando na maturidade, meus 20 e poucos anos. E quando eu entrei a primeira vez, eu tive vontade de me ajoelhar e dizer, Senhor, eu te encontrei. Finalmente. Ninguém falou nada para mim, mas eu senti essa sensação, né? E aí eu disse, então, a partir de hoje, eu quero ficar aqui, né? E aí eu fui na igreja no domingo e disse se eu vim me despedir, porque eu não falei com ninguém, eu só conversei com Deus. Porque, Senhor, a partir de hoje eu me encontrei, eu sei como é que eu vou te seguir, através da doutrina espírita. E aí eu agradeci muito, né? Olhei para o padre, à distância, agradeci muito ele. E pedi perdão, agradeci e fui embora. E fui para a doutrina espírita. E agora eu quero entender todo esse processo, né? Então, assim, foi uma emoção assim muito grande assim a gente se apresentar a Deus, apesar de todos os nossas impurezas, nossas dificuldades, né? E fazer essa caminhada, essa trilhada, sabe? De caminhada evolutiva. E dentro do centro espírita, ou dentro de um canal, ou no movimento espírita, você está disposto, né, para a atividade, para o trabalho, estar aberto, né? A partir do momento que você assume esse compromisso com Deus, você está, né, realmente para isto.
Não só, de vez em quando eu venho na doutrina, de vez em quando eu assisto uma palestra. Não, mas você abrir seu coração para Deus, para seguir, né? Para fazer esse processo de autodescoberta. Porque a pureza ela vai demorar. Eu acho que a gente vai fazendo aos poucos. Vai tirando ali as mazelas, os excessos, né? O personalismo, o nosso querer, que não é, né? O nosso querer que não é o correto, mas sim o querer de Deus, como a gente tem que viver, no alinhamento das suas leis. E nós vamos compreendendo gradativamente esse processo e vamos nos purificando, né? Eu sei que são muitas reencarnações para isso, mas o importante é que a gente achou o caminho, né? Para essa purificação. Eu acho que isso é mais espiritual do que físico, né? O processo, onde quer que estejamos. Não sei se eu estou certa aí nesse caminho, mas é mais ou menos isso que eu entendi também. Obrigada, Miri. É bem isso. É bem isso. É a gente ter certeza de que chegaremos lá. Temos amparo para isso, não estamos sós nessa empreitada. Temos os Ananias, como o Mônica colocou aqui, né? Que vão nos, nos auxiliando, nos mostrando as coisas, e depende do nosso movimento íntimo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos reunidos, a gente sempre comenta isso. Estamos reunidos aqui às quintas-feiras, ouvindo isso, lendo, estudando, compartilhando experiências. Por quê? Porque nós estamos nesse caminho. Queremos isso. Estamos tentando, né, trabalhando nessa purificação para nos apresentarmos da melhor forma possível a Deus. Então, o que que acontece? Estamos nesse nível de purificação? Ainda não. Mas isso é um caminho. O importante é estar trilhando esse caminho. Cada vez vamos ao planeta onde nós estamos. Então, nós estamos de acordo com o mundo que nós habitamos. E nós estamos aqui para nos melhorarmos, melhorarmos os outros, melhorarmos o nosso ambiente onde nós vivemos. Isso faz parte do processo. É bem isso. É bem isso. E olha, Miri, a primeira vez que eu estive também numa casa espírita, eu tive a mesma sensação. Mudou a minha vida, né? Então, eu entendo bem o que você falou, porque você falando, eu pude reviver esse momento. E foi muito, muito feliz. Patrícia, por favor. Maravilha, né? Eu acho que é a sensação de todos nós. Nós estamos reaprendendo a adorar o Pai verdadeiramente, né? A se apresentar a Ele verdadeiramente. A Meire foi falando, eu só fui lembrando da mulher samaritana, né? Lá da passagem. Nós ainda estamos nesse processo de entender como é essa verdadeira adoração, como é essa verdadeira apresentação, né, nossa com Deus, que é sempre entre nós e Ele, que o mundo sim é parte da nossa vida para esse processo da nossa purificação, mas que a gente deve a nossa apresentação a Ele, né? A gente deve esse momento a Ele, não ao mundo. É essa conexão que a gente precisa buscar incessantemente. Eu até tinha colocado aqui na minha anotação, é assim, a gente tem vários momentos de apresentação e esses momentos são sempre entre ele e nós, os que verdadeiramente importam. Claro, a gente tem a nossa apresentação ao mundo, como aqui Jesus teve a sua apresentação ao templo, vai ter de novo depois no Bar Mitzvah, né, na sua adolescência, cumprindo os rituais, mas que a gente entenda que isso são pontos para nos recordar a quem nós temos que verdadeiramente nos apresentar, o que verdadeiramente nós temos que buscar, essa conexão interior.
essa conexão que vem sem aparência, né? Como a Mary bem lembrou, o reino de Deus que está dentro de nós, já temos tudo em nós, tá tudo aqui. Mas a gente fica aí congestionado pela matéria e vai esquecendo, né? Vai esquecendo. E esse texto que a Márcia tinha, que ela trouxe, eu tinha até selecionado também, pensando nesse tempo, né, que levou para Paulo. Para ele foi em uma encarnação, mas a gente não sabe qual era o estágio já dele espiritual, né? Mas a gente vê que tem um tempo que não vai acontecer mesmo da noite para o dia e não aconteceu logo depois que ele encontrou Jesus, né? Que Jesus né, o questionou o que ele queria, por que ele o perseguia tanto. Levou um tempo, ele precisou ir para o deserto, ele precisou fazer as suas peregrinações, né, em nome do Evangelho, esse trabalho aí que a Mary lembrou, independente onde seja, dentro da casa espírita, nos estudos, numa proposta de divulgação da doutrina, foi exatamente o que ele fez. Paulo só não tinha internet, né, naquele momento, mas ele estava ali com tudo e com todos, né, se comunicando, mandando todas as cartas. Ele era o rei da conexão ali naquele momento. Graças, né, a Deus que ele pôde cumprir a sua missão e estamos firmes e fortes aí com essa mensagem entre nós até hoje. Então tem esse tempo, né? Esse tempo que a gente tem que saber respeitar, mas não ficar estagnados, né? E aí eu tinha visto um outro textozinho aqui do Caminho, Verdade e Vida, 108, que é reencarnação, o título. Mas Emmanuel traz justo aquele trechinho, né? Um trechinho de Mateus, onde Jesus fala que a gente tinha que cortar o que escandalizava, né? E entrar na vida sem isso, se fosse ser motivo de escândalo. Então ele diz, né, exatamente isso, para que a gente saia dessa inércia para fazer esse movimento, né? Ele diz assim, naquele momento, né, os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecido e coração paralítico. Então, a expressão melhor te é entrar na vida representa a solução fundamental, a nossa resolução de seguir o Evangelho, de seguir a Boa Nova, né, de se propor a fazer esse trabalho, de se propor a estar nos estudos, sair dessa inércia para buscar a nossa purificação, que vai levar um tempo. E não tem nenhum problema. O convite é ao movimento, né? Para a gente não ficar jamais estagnados, jamais, né, voltar a ficar aí paralíticos, como ele fala. Não vou ler aqui o trecho todo, o texto todo, esse trechinho que eu queria trazer, mas é o desafio, porque é o desafio do novo paradigma, né? A gente gosta muito da famosa zona de conforto, mas a zona de conforto nos leva até a um ponto. E o Cristo vem nos convidar a irmos a um ponto, alguns pontos mais acima, né? Vem convidar a mergulhar para esse processo de purificação, para que a gente se apresente ao Pai verdadeiramente. Encontre esse sentido que vai fazer a conexão da comunhão verdadeira. Então, é desafiador, mas estamos aqui, como a Márcia falou, estamos aqui, já entendemos, o nosso coração já se abriu, a nossa mente já se expandiu, a gente já percebe as diferenças, né, nas nossas vidas de estar seguindo a Boa Nova. Não quer dizer que é mais fácil, né? Não quer dizer que vamos passar por menos testes, menos provações, mas nós sabemos os propósitos.
E quando a gente sabe os propósitos, tudo vale a pena, tudo vale a pena. Vale a pena porque nós nos apresentaremos ao Pai definitivamente, né? Da forma correta, da forma verdadeira, da forma sincera, que nós tanto queremos. E a nossa alma pede tanto, né, Márcia? Que a gente fica nessa inconformidade, fica nessa vida sem, né, sem saber direito, sem encontrar sentido. Aí está o nosso sentido maior. A gente se preenche com esse sentido, com esse reencontro, colocando a boa nova nas nossas vidas. Obrigada, Patrícia, muito bom. E é nesse sentido que a gente tem que pensar, porque a gente vem estudando versículo a versículo, né? Já caminhamos bastante, já estamos no capítulo 2, já avançamos no capítulo 2. Então a gente vem vendo que a mensagem ela é apresentada de outras formas, mas ela se repete. É sempre nos exortando, nos convidando a persistir, a olhar para o nosso íntimo, a olhar para o nosso, aqueles que nos rodeiam. Vem sendo apresentadas diversas situações. E é isso que eu também separei aqui. Emmanuel nos explica o que é pureza. Ele traz numa mensagem que está lá no Religião dos Espíritos, que foi uma reunião pública, né, de 1959. E ele comenta, diz assim: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Olha a pureza, purificação de mãos de coração. E aí ele fala de uma forma bem interessante assim. Estudando, o nome da mensagem é Pureza. Quem quiser pesquisar e ler, ele fala assim: estudando a palavra do Mestre Divino, Jesus, recordemos, vamos nos lembrar que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele. É o nosso, lá na pergunta do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem: Jesus, o mais perfeito que apareceu, com tanta pureza na própria alma. Então, ele passou por aqueles rituais, mas ele já trazia isso, né? Então, ele diz assim, aí ele fala: cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via, como ele enxergava, né? Como ele olhava o caminho, no caminho da vida, né? Como ele olhava as situações, as pessoas, como ele olhava os espíritos. Ele não via só aquele corpo, ele olhava na alma, tá? Ele estava vendo a alma. Então, cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na Terra, Jesus sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Então, Jesus olhava para as situações e para as criaturas e ele via o quê? Deus. Nós, como filhos de Deus. Ele via o bem, ele via o que havia de bom em cada situação e em cada um. Era esse olhar. Então, ele comenta, e Emmanuel fala, como que Jesus viu a manjedoura, como que Jesus olhou para Maria de Magdala, o que ele viu nela, né? O que ele viu em Simão Pedro e nos outros apóstolos, o que ele viu em Judas, né? Coisas que a gente não consegue, o que ele viu em Saulo de Tarso, que a Patrícia está falando, né? E aí ele coloca, para nós, se nós nos purificarmos assim o coração, nós identificaremos a presença de Deus em toda parte. Daí que essa comunicação, essa comunhão se torna mais alcançável, vamos dizer assim, né? Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, ele não perde a esperança em nós, em ninguém, né?
E perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, não são a alma. Estão envolvendo naquele momento. Em algum momento envolveram todos nós essas dificuldades, né? O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Ou seja, Jesus olhava e via a potência daquela alma. O que aquela alma olhou para Saulo e viu o que ele podia ser, o que ele podia fazer. Assim como, ele está dizendo, se nós nos entregarmos, nos exercitarmos a esse olhar, nós tanto vamos ver em nós quanto nos outros. O bem primeiro, né? E assim, né, os Ananias que nos encontrarem, e nós seremos também os Ananias que vamos encontrar alguém, né? Como nós já vimos na questão dos pastores, que ora nós somos pastoreados e ora pastoreamos. Então, isso aí vai nos purificando o coração, né? Porque nós vamos olhar, né, aquela situação que não é tão boa como transitória, né? Tanto dentro de nós, no nosso íntimo, como quando nós reconhecemos no outro, que aquilo é transitório, que aquilo nós estamos trabalhando para não nos sentirmos mais dessa forma. Agora, gente, antes de nós encerrarmos aqui, nós queremos ouvir aqui que vocês poderiam resumir o entendimento da purificação, da apresentação do que nós vimos hoje no versículo. Eu peço, por favor, que alguém que se sinta à vontade coloque para a gente para compartilhar aqui conosco. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Dete, Fernandinha, Nina, deixa eu ver quem mais tem aqui. Né? Tem mais aqui, ó. Tem muita gente aqui que podia. A Meire já falou um pouco, né? Se alguém mais gostaria de comunicar. Eu tenho um último parágrafo aqui de Emmanuel, uma mensagem dele. Eu até não, nem anotei de onde eu tirei. Bom, deu para entender, gente? Deu para isso tudo, conforme nós vamos avançando no Evangelho, nós vamos aprofundando, né, Odete? Vamos lá, Odete. Fala. O que eu entendi aqui, o que é que a Márcia disse, o que é que Deus significa para nós? Deus significa para nós, para mim, significa uma força muito grande, uma força maior, e que nós estamos aqui todos ouvindo esta doutrina e tentando compreender os estudos de que vocês dão, e muito bem, muito esclarecidos, para conseguirmos sermos pessoas melhores e evoluir para melhor entender cada vez mais o caminho de Deus, o caminho de Jesus. E, e a pureza eu acho que é assim. A purificação ou a pureza ainda falta muito para eu chegar lá, para nós chegarmos lá, mas eu falo por mim. Ainda tenho muito que aprender. E é isso. Pronto. Ainda sei pouquinho, vou falando pouquinho. Mas também gostei muito daquela parte da pesquisa, que isso é ótimo para a gente realmente aprender até a pesquisar. Que bom, Odete, eu É, fico sim, muito senhora. feliz com isso, a gente fica muito feliz, porque aquela ferramenta do NapSearch me assustava um pouquinho, né? Mas ali tem tanta coisa para a gente ver, para a gente poder entender, né, os lugares onde Jesus passou, o porquê que determinadas situações, porque a gente vai vendo no Evangelho, né? Ele falou no tempo, onde ele estava. Eu Então a gostei, gente vai gostei imenso.
vai materializando essas coisas. É muito bom. Eu também gostei. Obrigada, obrigada. Nós agradecemos de coração. Fernandinha, por favor. Então, eu também entendo esta purificação, é todo este trabalho interior que nós temos que ir fazendo. Só que, é assim, nós estamos num caminho, não é? Ainda nos é muito difícil, mas o caminho já, já está direcionado para cada um. Assim o queiramos percorrer, não é? Mas é essa transformação que nós todos temos que fazer dentro de nós para que consigamos sentir mais perto de Jesus e o nosso Pai Criador, óbvio, não é? Porque sem isso, sem a nossa transformação, dia após dia, este esforço que a gente faz, porque é um esforço para cada um, nós sabemos que temos neste planeta de expiação e provas, é-nos muito difícil ainda, né? Ainda somos ainda muito pequeninos, mas com o tempo, eu acho que se não for nas próximas reencarnações, mas pronto, lá chegaremos com o nosso esforço. O ideal seria já, não é? Isso era ótimo, mas não nos é possível ainda. Mas é este caminho todo, pronto, e é muito bom vocês explicarem com essa profundidade. Eu agradeço também muito as vossas explicações, porque nos traz clareza a nós, o que é que realmente quer dizer estes textos, não é? Por isso é muito bom. Agradeço imenso. Obrigada. Beijinhos. Aí, obrigada, Fernandinha. Foi muito bom, muito bom. Olha, a gente aprende muito aqui nesse grupo. Muito, muito, muito. Eu aprendo muito com vocês, muito, muito mesmo. Olha só, para fechar o nosso estudo, que já avançamos aqui no nosso horário, tem lá essa mensagem, se chama Razões para Trabalhar Mais. É de Emmanuel, Razões para Trabalhar Mais. Quem quiser pesquisar, para poder aparecer aí online, e aí Humano. acompanhar a leitura, né? Ele diz assim, olha, não fôssemos espíritos ainda fracos e imperfeitos, e não teríamos necessidade de provas e lutas diversas para a aquisição que fortalece o brilhamento. É isso que ele está falando. E nós precisamos disso ainda, mas estamos no caminho, né? Aí ele diz assim, olha, aí eu vou pular, e ele diz assim, olha, peraí. Se já soubéssemos agir com a generosidade dos espíritos benevolentes e sábios que nos orientam os destinos, olha, não estamos sós, temos orientação, né, de espíritos benevolentes e sábios. Não andaríamos repetindo lições e recapitulando experiências na condição de criaturas falíveis. É esse o nosso estágio, ele coloca bem. Aí ele diz assim: se tivéssemos granjeado a pureza ideal, não estaríamos, seja na situação de encarnados ou desencarnados, num clima educativo, mas ainda profundamente conturbado da Terra, né? Porquanto nosso domicílio compulsório se alinharia nos planos superiores. Ora, nós estamos onde devemos estar. Os aprendizados, as oportunidades que se nos apresentam, porque nós precisamos delas ainda, né? Então ele diz assim, olha, ninguém alegue assim embaraço, imperfeição, doença, ignorância ou inaptidão para deixar de trabalhar, para deixar de aprender, que é o que nós estamos fazendo aqui, buscando aqui, não é? Não deixar de trabalhar, não deixar de aprender, não deixar de se aperfeiçoar e servir. Isso não é para nos desanimar, é para nos colocarmos, a gente ter consciência
de onde nós estamos, do que nós precisamos aprender, trabalhar. Aí ele diz: é forçoso reconhecer que Deus não nos concederia a permanência no planeta terrestre e nem nos daria os encargos que a vida nos atribui se não confiasse em nosso esforço sincero de corrigenda e elevação. Gente, olha a confiança que nós recebemos. Até me emocionei aqui. Se não nos considerasse capazes de cooperar com seu infinito amor na edificação de um mundo melhor. De que mais nós precisamos se temos a confiança de nosso Pai? Tem um infinito amor na edificação. Ele confia que nós podemos cooperar na melhora, no mundo melhor, no mundo de regeneração, num planeta regenerado. Depois, no mundo, chegarmos lá aos mundos ditosos, felizes, essas coisas. Não é? Vamos, Adete, vamos ouvir você. Por favor. Márcia, eu hoje estou assim um bocadinho para o mole, mas não me deixe de não lhe dizer que cá deste lado nós sentimos a sua força, ou seja, a vossa força de vontade, a vossa energia que nos contagia. É de louvar a Deus por vocês estarem no nosso caminho, porque nós estamos aqui com, com a vossa força de vontade, com a vossa energia a puxar por nós, e isso é ótimo para nós realmente caminharmos neste caminho e também querermos aprender mais e mais, porque sente-se, você está a explicar, você está a pesquisar, vocês estão a fazer isso tudo para que nós também cresçamos mais e a puxar por nós, para nós aprendermos e seguirmos realmente este caminho. É de louvar realmente. Muito obrigada a todas. E damos graças a Deus porque estamos aqui todas juntas, e um por todos e todos por um, todos juntos vamos conseguir um mundo melhor. Porque se não fosse isto, nós ainda éramos mais ignorantes. E assim não. Temos a recomeçar a nossa escola novamente, mas passito a passito devemos lá chegar. Obrigada a todas. Dete, olha, eu sinto da mesma forma. Eu sinto uma gratidão imensa por cada um desse grupo. Porque eu não. Eu vejo o quanto eu avancei por causa desse grupo. Né? Então, esse quanto eu avancei, não estou dizendo que é uma grande distância, não. Mesmo que seja pequenininha, mas é muito significativa porque passa no meu íntimo. Entendeu? Então, mesmo que seja um passinho deste tamanhinho, para mim significa muito no meu íntimo, essa transformação. E eu devo isso a vocês aqui. Minda, por favor. Ouvindo vocês, não é? Fiquei a pensar. Somos nós que temos que agradecer a vocês, porque são vocês que trazem estes conteúdos todos para nós. E nós que temos um véuzinho ainda que nos tapa os olhos, temos aberto um pouquinho mais a cada dia que aqui estamos, que por aqui passamos neste estudo fantástico, nesta vibração tão boa. Somos nós que temos aprendido muito com vocês. Vocês aprendem porque leem, estudam, mas nós também aprendemos muito com aquilo que vocês nos trazem. É realmente gratificante, como diz a Odete. É muito bom estar aqui. Estamos sempre ansiosos para que chegue esta hora, para que possamos ouvir estas palavrinhas, como estas irmãs lindas e doces nos vêm preencher o vazio que está no nosso coração. E é muito bom mesmo, é gratificante. Só temos a agradecer a vocês, todos. Beijinhos, querida. Agradecemos muito, 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 muito. Eu agradeço muito, muito, muito por estar aqui com vocês. Não tem
não tem essa diferença. É um trabalho de grupo, é um trabalho coletivo, é um trabalho que, ainda bem, todas as experiências, todas as contribuições, nossa, não sei como é que chegam, vocês não têm ideia de como chegam ao meu coração. Odete, por favor. Oh, Márcia, mas é de louvar e é assim. Eu um dia também gostava de, se não for nesta vida, será na outra. Também gostava de saber, ter um bocadinho mais de sabedoria para saber explanar e explicar como vocês. Eu gostava, porque a vossa forma como vocês explicam, e o Filipe também não está aqui, mas também temos que elogiar, é clara e nem que a gente aprenda pouco a cada dia, mas faz-nos crescer e faz-nos avançar. E eu estava aqui, estava a pensar, acorda para a vida, e porque realmente as pessoas estão-se ali a esforçar e a gente também temos que sentir-se gratas por isso. Porque sim, porque vocês com a vossa força e com tudo isso ajuda-nos mesmo a ir para a frente. Pronto, é isso. Um dia também quero ser assim, ter essa força e saber explicar como vocês. Obrigada. Semana que vem, Odete, Ai, não. pronto. Passito a passito. Odete, olha só, e eu Caminhar também sim, quero, iludir não. Diga, eu diga. também quero um dia ter essa sua dedicação no trabalho, no cuidado dos nossos irmãozinhos, entendeu? Porque eu ainda não estou nesse ponto ainda, né? Então, tenho muito Eu que sei. aprender com você. Todos nós temos os nossos talentos, Dar né? o amor, carinho, eu isso aí não tenho qualquer problema. Mas nos estudos não, porque cada um tem a sua missão aqui a percorrer. Exatamente. Estou muito grata. Eu também, eu também. Gente, alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Alguém Eu, gostaria? eu. Oh, linda, obrigada, minha querida, obrigada. Então, aqui com esta vibração tão boa, vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai Maior também, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior. Agradecemos-te, Pai, por esta oportunidade que temos de estarmos aqui, envolvidos nesta vibração de amor, com Jesus, com a nossa querida Mãe Maria, que o seu véu de luz possa ser estendido sobre todos nós, para que possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. Ajuda-nos, Pai, a ser humildes de coração, um pouquinho mais a cada dia, para que possamos aprender os teus ensinamentos, Mestre Jesus, que a tua luz possa chegar a todos nós, envolvidos neste amor que nos une uns aos outros também. Te agradecemos, Pai, por tudo que nos dás. Então, só temos que agradecer. É com o coração cheio de gratidão a estas irmãs queridas que se predispõem aqui a nos ajudar, aos irmãos benfeitores da Casa com o Evangelho, ao nosso querido Filipe, que também ele é uma alma amorosa, carinhosa, assim como vocês. Então, com o nosso coração cheio de gratidão, agradecemos a todos, aos encarnados e aos desencarnados que aqui se encontram. E assim, vamos dar por terminado o nosso estudo de hoje do NEP. Que assim seja. Que assim Sim, seja. seja. Obrigada. Obrigada. E Um abraço, olha, sim.